Bom, e aí, quer ver alguns conceitos avançados agora de JavaScript? Então, de funções, falando de funções anônimas, falando de callback, falando de funções assíncronas. Então é disso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Meu nome é Gustavo do Vale, sejam muito bem-vindos ao Vale Cursos e hoje nós vamos falar de alguns conceitos que são importantes para você que quer ser um desenvolvedor back-end. O primeiro conceito que nós vamos falar é o conceito de funções anônimas. Então, aqui da nossa última aula, a única coisa que eu vou fazer é abrir o VS Code para a gente poder desenvolver e eu vou abrir essa pasta que a gente está trabalhando. Então, vou selecionar essa pasta, back-end. E aí, se vocês lembram da última aula, a gente tinha só um arquivo Node Modules, packagelog.json e o nosso package.json. Beleza. Eu vou criar um arquivo aqui qualquer. Um arquivo index.js. E aqui a gente vai criar uma função anônima. Então, o que é uma função anônima? Vamos supor, eu tenho uma função que imprime coisas. E eu vou passar algo para essa função. E aí, se eu faço um console log algo, ela vai imprimir coisas. Se eu passo um olá mundo, e chamo esse código, né? Vou abrir aqui o terminal, a gente ter tudo na mesma página. Eu faço um node index.js, ele vai imprimir para a gente um olá mundo. Só que eu posso fazer com que uma variável chame essa função. Então, eu posso fazer algo do tipo var imprime coisas, recebe function, passando algo, e esse algo é um console.log. Vou colocar aqui, ó. Hello world. Beleza. E aí, quando eu chamar essa função, se eu coloco imprimir coisas. Ali eu fiz errado, né? Aqui eu tenho que passar algo. Eu vou alterar o nome aqui, só para ficar um pouquinho mais didático. Ao invés de imprimir coisas, vou colocar imprimir coisa. Só para não duplicar o outro. Então, ele primeiro vai imprimir esse, né? Depois ele vai imprimir esse. Então, só aperto para cima, ele mostra pra gente. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma função que recebe como parâmetro outra função. Então, aqui, ó, eu tenho meu imprimir coisas, e aí eu vou criar uma função que eu vou chamar de principal, que eu vou passar vou chamar de outra função e o valor. E aí aqui eu posso chamar essa outra função passando esse valor. E aí como que eu chamo isso? Eu chamo principal recebe
imprime coisas e algo. Aqui imprime coisas. E aí, se eu rodo isso daqui, ele vai mostrar pra gente o Olá Mundo e o Hello World. Deixa eu só limpar aqui. Ó, aqui a gente está vendo o código inteiro. A gente tem essa função, a gente tem essa outra função. Por último, a gente chama essa função, passando aquela como argumento, né, da nossa função e um valor. E com isso ele imprime pra gente o nosso Hello World. Beleza? Esse é o conceito de funções anônimas. A gente pode ter também objetos globais e objetos temporizadores. Os objetos globais, eu posso, por exemplo, vou apagar o que a gente tinha aqui. Posso ter um console log e passar um file name que ele vai saber. Eu posso fazer a mesma coisa. Ao invés de passar um file name, eu passo um dir name. Com isso, a gente tem aqui, ele imprime para a gente todo o caminho que a gente tem até chegar nesse arquivo ou o nosso diretório. Então, esses são os nossos objetos globais. A gente pode, utilizando o conceito de funções anônimas, definir intervalos ou definir o tempo para a execução de alguma coisa. Então, vamos pegar uma function imprime. Essa function imprime, a gente vai passar simplesmente um console log curta o nosso vídeo, por exemplo. E aí a gente tem as funções setTimeout e setInterval, que vai executar as coisas pra gente. Vamos rodar o timeout primeiro. A gente pode chamar o imprime e o tempo em milissegundos que a gente quer que ele seja executado. Eu vou apagar esses aqui pra gente ter um pouco mais de fluidez. Então agora, ó, a gente executou, ele contou 1, 2, 3, para depois imprimir. Não acredita? Então vamos fazer um console.log teste. E aí você vai ter a noção de que ele esperou 3 segundos. Imprimiu o teste, 1, 2, 3, imprimiu, curta o nosso vídeo. Beleza? E a gente tem também, a gente pode ter o, ao invés do setTimeout, a gente pode ter o setInterval, e aí ele vai imprimir a cada 3 segundos. Ele vai fazer a impressão até que a gente faça uma pausa, né? Até que a gente cancele esse intervalo. Eu cancelei apertando Ctrl C. Beleza! A gente pode também utilizar o escopo de variáveis globais. Então a gente tem escopos locais e escopos globais. Os globais são acessados de qualquer parte do nosso projeto. Então, eles normalmente são criados por uma palavra-chave. Por exemplo, eu vou apagar o conteúdo aqui, tá? Se eu faço um global ponto hoje recebe um new date, e aí eu faço um console.log global ponto hoje, ele vai, deixa eu só limpar aqui, ele vai imprimir pra gente a data atual. Bom a gente evitar variáveis globais, porque uma vez que a gente aloca em um escopo global, é um espaço que está, uma memória que está alocada ali o tempo todo. Então, ele pode trazer gargalos de memória para a nossa aplicação. Então, tome bastante cuidado com variáveis globais. Próximo
conceito que a gente vai ver é o conceito de módulos. Vamos supor, a gente está em um arquivo e a gente quer utilizar esses módulos, né? Essas funções, dentro de um outro arquivo. Para isso, a gente precisa de exportar esse nosso módulo. Então, como que a gente faz isso? Vou criar aqui um function retransmit, e aí a gente vai colocar um console.log a função que retransmite. Tá aí, ponto e vírgula aqui. Vamos criar uma outra função também para a gente fazer um teste. Esse é um pulo. Console.log a função que pula. Bem criativo hoje. E como que a gente faz para exportar? No final do nosso arquivo, a gente vai lá e coloca o módulo exports. A gente está transmitindo, né? A gente quer passar o retransmite. Então, retransmite. Tá aí a nossa exportação. Agora vamos criar um outro arquivo. Vamos criar um app.js. Se a gente quer utilizar aquele arquivo, a gente tem que fazer funções, vou chamar de funções, require, e aí a gente tem que passar o caminho que a gente quer exportar. Vamos colocar que é o nosso index.js. E aí a gente pode fazer, funções.retransmite. A gente exportou um objeto, a gente importou ele e agora a gente consegue utilizá-lo. É uma função, né? Então a gente tem que deixar assim. Vamos fazer um teste, só fazer um clear aqui. Clear. E aí a gente pode rodar o nosso app.js. E agora ele encontra. Se por algum acaso a gente tenta procurar nossa função pulo, né? O que ele vai trazer para a gente? Ele vai dar uma exceção. Por quê? Porque a gente não exportou essa função, né? Então, ele vai dar esse erro para a gente. Beleza, esse vídeo já está ficando longo. Eu vou parar por aqui e continuo na próxima aula. Você gostou do conteúdo? Na próxima aula a gente vê programação assíncrona. Beleza? Muito obrigado por ter curtido o nosso vídeo, ter deixado seu comentário e ser inscrito no nosso canal. Valeu!